Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos aqui pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Vamos iniciar orando, orarmos pelos enfermos, orarmos por Dona Nilza, orarmos também por Dona Ione. Essas irmãs requer o cuidado de Deus, elas estão em casa, já saíram do hospital, mas requer os cuidados de Deus. Orarmos também por Dona Gesilda, que também está em casa, mas que Deus continue cuidando dela. Orarmos por Dona Delvira e também por Dona Germa. Vamos continuar orando pelos afastados, aqueles que estão distantes de Cristo e também da Igreja de Cristo. Que Deus possa orientá-los, que o Espírito Santo possa incomodá-los, a eles terem o desejo e a alegria de estarem retornando à casa de Deus, estarem também em comunhão também com Jesus Cristo. Orarmos pela comunhão da igreja, que Deus continue cuidando da nossa igreja, dando força, dando direção, que ela possa sempre estar com o seu coração voltado para as Escrituras Sagradas, desejosos em estarem aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Orarmos pelos aniversariantes, aniversário de casamento, o irmão Jefferson e também a irmã Stephanie, hoje faz aniversário de casamento. Orarmos pelo José de Abreu, que Deus possa abençoar também, faz aniversário no dia 19. Vamos orar por ele, pelo José Francisco de Abreu, o esposo da irmã Tatiana, que Deus continue ele cuidando dele e dando ele muitos anos com saúde, com paz. Vamos então orar nesse momento, irmãos. Pai de amor, nós queremos te agradecer pela oportunidade que estamos tendo de estar mais uma vez estudando a tua palavra, mais uma lição, ó Deus, que vamos estar meditando. Conceda a teu servo sabedoria e humildade para que ele possa estar ministrando aquilo que é da tua vontade. Abençoe os aniversariantes, ó Deus, desta semana, o casal Jefferson e Stephanie, que hoje faz aniversário de casamento. Seja, ó Deus, cuidando deste casal grandemente, dando força, dando, ó Deus, comunhão, que haja ali respeito, que haja unidade naquele relacionamento. Também te pedimos pelo Zé, ó Deus, pelo José Francisco, que faz aniversário no próximo dia 19, abençoe a vida dele, cuide dele, ó Deus, da sua saúde, do seu dia a dia, e que ele possa, ó Deus, também ter a alegria e o desejo de estar em comunhão contigo e também com a tua igreja. Abençoe, ó Deus, as nossas irmãs que estão enfermas. Cuide Dona Nilza, Dona Germa, Dona Gesilda, Dona Delvira, Dona Ione. Ó Deus, tenha misericórdia de Dona Ione, cuide dela. Abençoando também Dona Nilza, ó Deus, ali acamada. Abençoando João, Vanúzia e também Yasmin. Cuida da irmã Gesilda, ó Deus, das nossas irmãs que tanto nós amamos e que estão passando por problemas sérios de saúde, e que o Senhor esteja protegendo e cuidando delas e fazendo ali a sua vontade na vida delas. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão afastados. Tenha misericórdia. Teu Santo Espírito, ó Deus, incomode essas vidas, a eles terem a alegria e o desejo de estar em comunhão contigo e também com a tua igreja. E somos gratos, ó Deus, pela comunhão da nossa igreja. Que o Senhor a cada dia esteja fortalecendo ela, para que ela possa batalhar pela fé, para que ela possa, ó Deus, ser uma igreja viva, uma igreja, ó Deus, voltada para as tuas palavras, para as tuas escrituras sagradas. Está, ó Deus, desejosa em estar, ó Deus, fazendo a tua santa vontade, evangelizando, levando a tua palavra que transforma. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos, a lição é número 11, deixando os maus hábitos. Esse é o tema da nossa lição. Abra sua Bíblia aí em Neemias, capítulo 5, versículos de 1 a 9. Neemias, capítulo 5, versículos de 1 a 9. Vamos estar lendo, fazendo essa leitura. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo, para que comamos e vivamos. Também trouxe os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos, para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado, até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles.
E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com o seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo nossas posses. E vós outra vez negociareis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não deveis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Essa lição vai direcionar com relação a deixarmos os maus hábitos. Havia aqui uma competição, eu nem digo como uma competição, mas uma usura que o próprio povo judeu mais poderoso, mais rico, estava já escravizando os mais pobres. Então, não houve competição nenhuma, o que houve era uma usura. E aí Neemias, ele começa a dar algumas medidas contra isso. Mas como? Nós tiramos vocês, livramos, vocês foram libertos pelo Senhor daquele cativeiro babilônico, e agora vocês estão brigando entre si, está havendo aí uma forma de um querer usurpar o outro, de um querer maltratar o outro, tirar o pouco que o outro tem. Por que isso? Não são todos irmãos? Essa foi a expressão que foi usada aqui. Nós somos todos irmãos. Então nós não podemos agir dessa maneira. E aí ele passa então algumas medidas contra isso, e o autor exatamente pontua o tema deixando os maus hábitos. O texto em questão começa com a queixa do povo, dos homens e de suas mulheres contra os judeus. O contexto da passagem relata a opressão dos pobres por parte dos mais ricos, contra a restauração da nova comunidade de judaizantes no retorno do cativeiro. Tal problema advém de uma negligência aos mandamentos de Deus que prezava por um relacionamento de paz, harmonia social e direitos igualitários, o que não estava acontecendo. Pensando nisso, vamos refletir sobre os maus hábitos que motivaram as perdas de direitos e a opressão desses irmãos israelitas. Então eles quebraram uma aliança. Eles quebraram a aliança que Deus tinha colocado, a lei que Deus tinha dado a Moisés, e eles também tinham essa lei, eram conhecedores desta lei, e quebraram essa lei. O contexto. Número 1. Um grande e desesperado clamor. Neemias estava realizando uma grande obra para o grande Deus da aliança, e de repente ouviu-se entre os judeus um grande clamor. Não estavam clamando contra os samaritanos, nem contra os amonitas e nem contra os árabes. Os judeus estavam explorando seus compatriotas. 3 grupos de pessoas estavam diretamente envolvidas nessa dificuldade. Versículo 2 é o primeiro grupo. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Então, o primeiro grupo, havia aqueles que não possuíam terras, mas que precisavam de comida. Eram também judeus, mas não tinham terras, não possuíam terras. Quando saíram, quando foram libertos do cativeiro, foram muitos judeus. E muitos ali não tinham terras, não tinham condições e precisavam também de comida. Segundo, versículo 3. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. O segundo grupo era composto por proprietários de terras que haviam hipotecado suas propriedades com a triste finalidade de comprar comida. Então eles tinham terras,
mas não tinham comida. Então hipotecaram as terras para poder então comprar comida. Terceiro grupo, versículo 4. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. O terceiro grupo se queixava de que os impostos eram muito altos e de que eram obrigados a fazer empréstimos a fim de pagá-los. Por sua vez, o versículo de número 5 diz: no entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos, nossas filhas, para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e nossas vinhas já são de outros. Então, no versículo 5 mostra, por sua vez, o outro grupo era formado por judeus ricos que descaradamente exploravam os próprios irmãos e irmãs, oferecendo-lhes empréstimos com usura. O mau hábito de alguns criou uma grande desarmonia entre o povo. Com efeito, todo o projeto de reconstrução da cidade de Jerusalém estava ameaçado. Então, esse grupo era o próprio judeu usurpando os próprios judeus, os compatriotas. Então, eles não acharam isso justo, não acharam isso certo. Ele mesmo diz no versículo 5, nós somos da mesma carne como eles, e os nossos filhos são tão bons como os deles, ou seja, o mesmo povo, havendo desarmonia, havendo contenda, havendo usurpação, havendo roubo, havendo fraude, no mesmo povo, na mesma comunidade. Nessas circunstâncias, uma vez que Israel foi libertado do cativeiro egípcio, a sua missão era refletir em nome de Yahvé o cuidado ativo em favor das viúvas, órfãos, cativos e estrangeiros. Em Êxodo capítulo 22, os versos 21 a 24, o ato libertador de Yahvé implicaria numa perspectiva prática para a religião de Israel, a saber, cuidar dos oprimidos. Então, abra sua Bíblia aí em Êxodo capítulo 22, primeiro. Êxodo 22, o versículo de número 21 e 24. Eu vou estar lendo esse texto porque essa foi a orientação que Deus deu a Moisés quando eles saíram do Egito. Eles estavam também cativos lá no Egito. E essa lei ficou permanente. E o povo também que saiu da Babilônia, estava cativo na Babilônia, deveria então compreender e obedecer essa lei que foi colocada lá atrás. Verso 21 ao 24, diz, Êxodo capítulo 22, não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfã afligireis, se de algum modo os afligires, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá, e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Agora olha o versículo 9 do capítulo 23. Também não oprimirás o forasteiro, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que fostes forasteiros também na terra do Egito. Então a orientação era cuidar, a orientação era amparar. E eles estavam oprimindo, estavam castigando, estavam afligindo o povo judeu, os próprios compatriotas. Né? Ao invés de seguirem a lei lá do Egito, quando eles saíram cativos do Egito, a lei de Moisés, a lei de Deus dada a Moisés, eles fizeram totalmente ao contrário. Eles estavam afligindo, eles estavam oprimindo e sobrecarregando o povo com altos impostos, altos tributos. Ao invés de ajudar, estavam prejudicando o povo. Eles não estavam vivendo em desarmonia. Então, Neemias, ele para um pouco para poder mostrar a esse povo judeu que eles eram irmãos e não deveriam fazer isso, porque tinha uma lei que deveria ser seguida, deveria ser colocada em prática. Aí a gente abre um parênteses aqui e fala também da palavra de Deus. Hoje nós temos a palavra de Deus. É uma lei, é a lei de Deus. E nós devemos seguir. A lei de Deus fala para nós amarmos a Deus sobre todo o nosso coração. Amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E muitas vezes nós não estamos fazendo isso. Nós estamos quebrando também a lei de Deus. E por isso estamos sofrendo, né? Por sermos desobedientes à palavra de Deus. Então, Neemias relembrou como o povo estava vivendo.
Olha, o que Deus deixou para nós lá no Egito. Nós devemos fazer a mesma coisa, seguir esses passos. Mas, infelizmente, não estavam seguindo. Diante das tragédias registradas nos anais históricos do povo de Deus, que culminaram em divisão, respectivamente em cativeiro, o recomeço, retorno à terra prometida, deveria ser marcado por atitudes e atos diferentes, pautados nos princípios da palavra de Deus. No entanto, não é o que vemos. Perpetua-se nesse contexto hábitos incoerentes com a lei do Senhor, o que nos conclama a libertação de maus hábitos para vivermos em paz com Deus, com as pessoas e com nós mesmos. Foi uma quebra de aliança que ocorreu. Por isso que o povo estava sofrendo. E aí ele quer relembrar, olha, nós caímos nessa cilada por causa da desobediência, não podemos cair novamente. O que vocês estão fazendo com seus compatriotas é injusto, não é certo. É um roubo, é usura. E com isso há desarmonia entre vocês. Vocês não foram libertos. Deus não permitiu novamente o recomeço por acaso. Precisa haver diferença. E muitas das vezes, meu querido amigo e irmão, Deus está te dando mais uma oportunidade. Aproveita essa oportunidade para glorificar o nome dele. É um recomeço que Deus está te dando essa oportunidade. Não perca essa oportunidade de recomeçar bem e com Deus, ao lado de Deus, fazendo a vontade de Deus. Ganância e apego excessivo ao dinheiro. Olha o versículo 7 de Neemias 5. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com o seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. O mau hábito é uma questão que nasce no coração, portanto subjetiva. Segundo Provérbios 4, 20 a 23, o coração é o centro de orientação para a vida, pautado na sabedoria que vem de Deus. É no coração que são produzidos os pensamentos, os sentimentos e as escolhas. Sendo assim, quando não submetemos as nossas vontades à vontade de Deus, o que nos resta é a opressão, os maus tratos, a ganância e a segregação do indivíduo, motivados por interesses escusos e gananciosos. Por que acreditar que seja assim? Porque o que é mal vem do coração. Abra sua Bíblia lá em Mateus 15, 19. Mateus 15, 19 fala que nós devemos guardar o nosso coração. O próprio Jesus ensina isso. Mateus 15, o versículo 19. Mateus 15, o versículo de número 19. Diz assim: porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Paul Tripp, ele fala que o coração é o eu verdadeiro. Porque o coração é o interior, são as emoções, são os maus desígnios, dali que procede os homicídios, dali que procede o adultério, dali que procede a maledicência, dali que procede as emoções, dali que procede, então, as coisas erradas, as coisas que desagradam a Deus. Então, a ganância procede também do coração. Então, eu preciso guardar, é o meu coração. E a ganância era bem vital aqui, bem enfática nesse texto, quando essa cobrança excessiva dos tributos. E aí Neemias fala, nós precisamos fazer uma reunião com os magistrados, porque vocês são usurários, vocês são gananciosos, vocês estão sendo pessoas apegas excessivamente ao dinheiro. E não pode ser assim, vocês estão cometendo uma grande injustiça com os seus compatriotas, com o próprio povo, e não deve agir dessa maneira. E aí o autor aqui ele faz esse apelo do mau hábito nesse sentido, que é uma questão que nasce no coração. Eu preciso guardar o meu coração, o interior. Dali vem as emoções, dali vem as vontades, dali vem as tomadas de decisões. E tudo isso eu preciso fazer pautado na dependência de Deus. Nesse sentido, o apego excessivo ao dinheiro prejudicou a nação, porque os poderosos, ricos, estavam espoliando, escravizando
tornando toda uma nação subjugada, sem poder de reação. Então estava voltando novamente a desarmonia, voltando às contendas, por causa da ganância gerada, então, do coração, dos maus hábitos. E aí Neemias pontuou de maneira muito sábia essa questão. Precisa haver mudança. Precisa haver mudança. Astuciosamente, os nobres aproveitaram-se da oportunidade de tremenda crise econômica de seus compatriotas para enriquecer. Olha o versículo de número 3 do capítulo 5. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Certamente existem muitos oportunistas para abusar da fragilidade das pessoas, mas o servo de Deus não deve estar entre eles. Neemias teve a coragem para quebrar um ciclo vicioso do mau hábito. No versículo número 5, Neemias diz: nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. Ou seja, nós não podemos viver dessa maneira. Não podemos viver dessa maneira. Muitas das vezes, algumas situações nos levam a nós tomarmos decisões. E essas decisões precisam ser pautadas na presença de Deus. Cuidado com os maus hábitos. Todos nós somos pecadores, somos frágeis, somos limitados. E precisamos vigiar. Uma das lições anteriores foi exatamente isso: trabalhar e vigiar. Eu preciso ser vigilante para não cair na cilada do inimigo. O inimigo ele proporciona algumas ciladas para nós e nós podemos cair facilmente se não tivermos na dependência de Deus. Por isso que o apóstolo Pedro fala para nós nos submetermos ao Senhor, nos humilharmos diante da potente mão de Deus e ao seu tempo ele vos exaltará. Então eu preciso estar na dependência de Deus, ser dependente do Senhor, pedir para ele cuidar, tratar e transformar o meu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É o interior. Às vezes o exterior é uma bênção, mas o interior realmente não é uma bênção, ainda é uma maldição. Procede muitos maus hábitos do nosso interior. Então precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque, como diz o próprio Jesus falou, do coração procedem os maus desígnios, os adultérios, os homicídios e as contendas, as maledicências. Então eu preciso pedir a Deus para transformar o meu coração. Porque o coração, como eu disse, ele é o nosso eu, né? É o nosso eu verdadeiro. Então eu preciso pedir para que o meu eu verdadeiro possa ser transformado, que é o meu coração, para glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Os pobres estavam perdendo seus bens por conta dos juros exorbitantes, gerando a miséria, porque o povo entregou seus bens, suas propriedades, suas casas e até os seus filhos. Nada muito diferente dos dias atuais. Estava acontecendo uma miséria novamente no povo judeu. Os judeus mais ricos, com mais condições, estavam afligindo e oprimindo, quebrando uma lei, quebrando a lei de Deus, lá de trás, quando o povo sai do Egito, eles estavam quebrando essa lei, afligindo o povo. Não é diferente dos dias de hoje. Altos impostos, altos juros, tudo subindo. Então não tá diferente dos dias do passado. Agora o que nós precisamos fazer é clamar a Deus. É sermos dependentes do Senhor. Porque é nele que vamos encontrar o refúgio. Nós estamos vivendo, e daqui para frente será assim, dias muito difíceis. Dias muito difíceis. E só mesmo Deus para nos fortalecer. Por isso que precisamos pedir a Ele direção, pedir a Ele força, pedir a Ele sabedoria para tomarmos decisões segundo a vontade dEle. A vontade dEle. Porque os dias que estamos vivendo não são diferentes lá do povo do Egito, não são diferentes também da época de Neemias, não é diferente da época do cativeiro babilônico, não são diferentes. É a mesma coisa. Mas nós temos o nosso Redentor e Ele vive. E Ele está disposto a cuidar de nós, a nos proteger. Então, façamos essa aliança com Ele para que possamos caminhar de maneira segura, mesmo sofrendo, mas tendo o cuidado e a direção e a proteção divina a cada momento. Neemias e o confronto das injustiças.
No versículo 8 e 9, Neemias então confronta o povo. Diz o seguinte: disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo nossas posses. E vós outra vez negociareis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? O que está acontecendo? Se nós fizemos um trabalho tão doloroso, tão difícil, para alcançar novamente a paz e a liberdade, através do cuidado de Deus e da libertação que Deus deu a todos nós, e agora vocês estão negociando os seus irmãos? Novamente, eles serão vendidos. Aí no versículo 9, então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Ou seja, isso que vocês estão fazendo de cometerem usura, de vocês quererem afligirem os seus próprios compatriotas, isso não está certo. Vocês não devem fazer mais isso. Aí ele diz: porventura não devieis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, nossos inimigos? Ele manda então o povo a temer a Deus, a obedecer a Deus. O que vocês estão fazendo, afligindo o povo, não está certo. Vocês precisam voltar ao primeiro amor. Vocês precisam voltar a temer a Deus, fazer a vontade de Deus. E não continuar afligindo o povo da maneira que vocês estão afligindo os compatriotas. Não pode ser assim. Não pode agir dessa maneira. A atitude de Neemias diante desse grande problema foi uma demonstração de como o líder do povo de Deus precisa agir. Neemias agiu no tempo certo, de tal maneira que todos se calaram e não tiveram respostas. Neemias repreendeu os exploradores, apelando à consciência deles. Ele atingiu diretamente o coração deles. Apelou para o amor dos judeus, lembrando-lhes de que estavam roubando dos próprios irmãos. Apelou aos judeus que observassem a palavra de Deus, pois a lei de Moisés proibia que os judeus cobrassem juros uns dos outros. Neemias lembrou os seus compatriotas dos propósitos redentores de Deus para Israel. Então Neemias começou a fazer uma reflexão, a relembrar os feitos históricos que o Senhor tinha realizado, a conduta que o povo deveria ter, o amor que o povo deveria ter pelos seus compatriotas, pelos seus irmãos, e não agir daquela maneira que eles estavam agindo. Neemias foi um grande líder nesse sentido. Ele tocou na ferida e ele apresentou: olha, o que vocês estão fazendo não está certo. E a reação do povo foi o quê? Eles se calaram. Versículo 9. Eles se calaram, ficaram quietos. Ali, provavelmente, reconhecendo a falha. E Neemias foi mais além, dizendo: vocês precisam temer a Deus. Não devieis andar no temor do nosso Deus. Ou seja, temer a Deus, obedecer a Deus, renovar essa lei de Deus na vida deles. Estarem renovando aquele pacto que foi feito lá atrás, que foi quebrado por causa da desobediência. Não é muito diferente dos dias de hoje, irmãos. Nós precisamos, para recomeçarmos bem, se fala tanto em recomeço, se fala em mudança, para nós recomeçarmos bem, lembre-se disso, nós precisamos renovar a nossa aliança com Deus. Se nós não renovarmos a nossa aliança com o nosso Pai Celestial, nós não vamos estar recomeçando mais uma vez bem. Precisamos renovar a aliança com Deus. Precisamos rever os princípios bíblicos que nós deixamos para trás. Precisamos observar a palavra de Deus. Toda ela é divinamente inspirada. Ela é proveitosa para aconselhar, para instruir em justiça. Então nós precisamos, para recomeçar bem, um novo recomeço, nós precisamos renovar a nossa aliança com Deus. Olhar para as Escrituras Sagradas e observar, reconhecer a nossa dependência divina, sermos quebrantados pelo Pai Celestial, reconhecermos o nosso orgulho, as nossas falhas, e pedir a Deus para transformar o nosso coração, como fez Davi. Crie em mim um coração puro. Precisamos ter isso. Senão nós não vamos recomeçar bem. Vai ser a mesma coisa. Vai continuar a aflição, vai continuar a angústia,
vai continuar a ganância, vai continuar o orgulho, vai continuar a opressão, vai continuar o roubo, vai continuar a soberba, vai continuar a contenda, vai continuar a desarmonia. Para nós recomeçarmos bem, volto a dizer, precisamos renovar a nossa aliança com o Pai Celestial. Amém, irmãos? A conclusão. Neemias precisou de muita sabedoria para identificar o problema, ser sensível à voz dos aflitos e agir no momento certo para quebrar o mau hábito do povo. Podemos aprender esses elementos também para a nossa vida. Devemos identificar quais maus hábitos têm nos impedido de ter uma melhor comunhão com o Senhor e com as pessoas. Sermos sensíveis à mudança e agirmos firmemente para vencê-los. Neemias tocou na ferida, Neemias teve sensibilidade, Neemias teve muita sabedoria. E aí, como reflexão para nós, vale a pena nós identificarmos os nossos maus hábitos. Aqueles maus hábitos que têm nos impedido de ter uma melhor comunhão com o Senhor. O que tem me atrapalhado para eu servir melhor a Deus? O que tem impedido de eu glorificar o nome de Deus? Quebranta, Senhor, o meu coração. Trata o meu coração, transforma o meu coração para que eu possa glorificar e cultuar a Ti de maneira individual ou coletiva, de maneira agradável ao Senhor. Um culto prestado a Deus de maneira agradável a Ele. E aí eu preciso ter essa humildade e essa dependência de Deus, de Ele mostrar, através do Espírito Santo, de Ele mostrar então e eu identificar esse mau hábito e procurar servir a Deus de maneira sincera, de maneira autêntica e transparente. Todos nós temos maus hábitos. Todos nós. Eu tenho muitos maus hábitos. Mas eu preciso me quebrantar diante de Deus. Eu preciso ser dependente de Deus. Eu preciso ter esse encontro verdadeiro com Cristo e deixar que Ele trabalhe no meu coração, purifique o meu coração para que eu possa louvá-lo, eu possa engrandecê-lo e reconhecê-lo como supremo, como soberano em minha vida. Que Ele vai continuar sendo Deus sem a minha presença, mas eu necessito dEle. Eu preciso muito dEle, da orientação, do cuidado dEle. Então eu preciso reconhecê-lo em minha vida como soberano e também como Salvador e Senhor da minha vida. Hoje estamos presenciando escândalos e maus hábitos em muitas áreas da vida cotidiana. Mas você consegue identificar os seus próprios maus hábitos? Confronte os maus hábitos com coragem. Não hesite em acabar com eles, pois disso depende grande parte do nosso crescimento espiritual. Então vamos com coragem, com dependência divina, fazer com que esses maus hábitos sejam inexistentes. E isso só vai acontecer se eu crescer espiritualmente. Se eu me santificar, se eu me purificar, se eu estar em comunhão com Deus, se eu olhar para Cristo, autor e consumador da minha fé. Vá com coragem, vá com vontade de querer crescer espiritualmente. Não permita que esses maus hábitos estacionem a sua fé. Não permita que esses maus hábitos prejudiquem a sua comunhão com Cristo e também com a sua família. Muitos maus hábitos estão prejudicando a família, a pornografia é uma. Não permita que outros maus hábitos possam atrapalhar a sua caminhada cristã, mas com coragem, se quebrante diante do altar do Senhor e peça a Ele para purificar você e criar um coração puro, porque é através do coração, que eu disse lá atrás, é o nosso eu verdadeiro, são as emoções, são as vontades que precisam ser transformadas pelo sangue do Cordeiro. Vá ao encontro de Jesus, para que tenhamos então famílias bem-sucedidas, famílias fortalecidas e, consequentemente, igrejas fortes e saudáveis na presença do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos por mais essa lição. Ó Deus de amor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Como o Senhor teve misericórdia do povo judeu, ó Deus. Conforme o Senhor usou teu servo Neemias para confrontar aquele povo. Que possamos também, ó Deus, como líderes espirituais,
levarmos a tua palavra verdadeira para que possa atingir cada coração que está distante de ti. E que nós, ó Deus, possamos nos quebrantar, reconhecermos que somos dependentes de ti e necessitamos, ó Deus, da tua orientação. Purifique os nossos corações, nos alimente com a tua santa palavra. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.